Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar o teu pai e a mãe, tudo lhe irá bem e você terá uma vida longa na terra. Os filhos dizem amém? Amém. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Os pais dizem amém? Amém. Nós chegamos, irmãos, então ao final desta parte de Efésios, onde Paulo ele trata sobre o andar cristão e ele fala então sobre a harmonia dentro do lar. Lembrando que a harmonia dentro do lar, ela tem como base o versículo 18 e 19 do capítulo 5, que é estarmos cheios do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo, um lar onde marido e mulher, onde pais e filhos estão cheios do Espírito Santo, neste lar haverá harmonia. Mas um lar onde os membros da família estão cheios do Espírito Santo é um lar onde vai reinar o senhorio de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, meus irmãos, que o senhorio de Cristo, ele vai gerar harmonia dentro do lar. O senhorio de Cristo na vida da mãe e do pai vai dar a eles autoridade e sabedoria para educar e criar os seus filhos no caminho do Senhor. A presença do Espírito Santo no coração dos filhos vai dar a eles a reverência e a obediência e a capacidade de honrar os seus pais. Então, a harmonia dentro da família é a base que se constrói a partir de uma vida cheia do Espírito Santo. Obrigado, irmã Kéia. Deus abençoe a minha irmã. A Bíblia diz que um copo de água oferecido a um santo gera um galardão no céu. Então, a irmã já tem mais um galardão no céu pelo copo de água. Queridos, uma autora chamada Ana Querina, ela disse o seguinte: todas as famílias felizes se parecem. Amém? Só você abrir o Facebook, abrir o Instagram, você vai ver famílias felizes. Parece que são todas iguais, mas cada família triste, a autora diz, é triste à sua própria maneira. A sua família é feliz ou é triste? Como que é o seu lar? É um lar abençoado ou é um lar que ainda precisa mais para ser um lar abençoado? Nós, irmãos, temos que viver dentro do lar o senhorio de Cristo para que a nossa família ela seja feliz de fato e não seja uma família triste. Semana passada nós enfatizamos o papel do marido, o papel da mulher, e homem e mulher, marido e mulher cheios do Espírito Santo vão poder desenvolver aquilo que o Senhor quer de cada um desses que compõem o casal. Mas agora a gente precisa olhar então para a família, no sentido de esse relacionamento entre pais e filhos. A sociedade está ruindo de dentro para fora. Os valores da família, os valores morais, os valores éticos, as bases de uma família composta por um homem e por uma mulher, a base de um lar composto por uma família que é estruturada na presença de Deus, essa base ela está ruindo, meus irmãos. As composições. Hoje tudo que se diz família tem que ser aceito como família, mas biblicamente nós temos uma tradição judaica cristã de um lar estabelecido por um homem e por uma mulher que se casam e geram filhos. Esse é o plano de Deus. Tudo que foge disso não é o plano do Senhor. Então nós temos hoje dentro da família antagonismo, divisão, rebelião. É o que mais impera hoje dentro dos lares, meus irmãos. Maridos e mulheres se divorciando, se separando, filhos se rebelando contra os pais, pais não sabendo como educar os seus filhos. A relação profissional também é uma relação que está se desgastando. Paulo vai falar sobre o servo cristão e o senhor cristão. Nós precisamos, irmãos, então melhorar essas relações familiares.
Nós precisamos olhar para a nossa casa como um lugar de bênção, como nós acabamos de cantar agora. Nós temos que melhorar a família, e não é através do ensino, como muitos tentam, não é por novas leis, não é por abordagens que a família vai melhorar. O que vai fazer a sua família melhorar, segundo o apóstolo Paulo, é a regeneração dos membros da família. Quando a esposa se converte, quando o marido se converte, quando os filhos se convertem, quando todos são regenerados pelo Senhor Jesus Cristo, aí começa um start de uma família abençoada na presença do Senhor. Um novo coração dado por Deus para esposo e esposa, um novo coração dado por Deus para pais e filhos, é o que vai gerar, meus irmãos, uma família estruturada dentro da sociedade, dentro da igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo já disse lá em Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10. É Cristo fazendo convergir a Ele todas as coisas. É o marido se convergindo a Cristo, é a esposa sendo convergida a Cristo, os filhos convergindo a Cristo. É como se Cristo atraísse todos os membros da família para si, para que então Ele pudesse mudar o coração e aí poder abençoar esta casa. Paulo diz que a harmonia espiritual começa na vida dos cristãos que se sujeitam ao senhorio de Cristo e buscam ser cheios do Espírito Santo. Se a minha casa, se a sua casa estivermos debaixo do senhorio de Cristo, e se nós buscarmos a plenitude do Espírito Santo, como Paulo disse lá no verso 18, não se embriaguem com o vinho, mas se encham do Espírito Santo, a nossa casa, meus irmãos, será uma casa abençoada. A nossa família será uma família abençoada. Você, mãe, será uma mãe mais abençoada, mais sábia, uma mãe que vai ter mais condições de educar, de ensinar, de instruir os seus filhos. Pais também, e filhos da mesma forma, vão poder caminhar em harmonia. Amém, queridos? Olha o que o texto fala com relação a você, filho. Agora eu quero que você, filho, preste atenção no texto da palavra de Deus. Paulo não pede para os pais exortarem os seus filhos, ele mesmo faz isso. Ele, com autoridade espiritual sobre a igreja, e é muito provável que os filhos estavam ouvindo a leitura desta carta na igreja, os filhos estavam lá no templo, junto com a família. Então o próprio Paulo exorta os filhos, porque essa é uma palavra de exortação. Filhos, verso 1, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é correto a fazer, ponto. Não precisa dizer mais nada para nós como filhos. A obediência, segundo Paulo, é algo correto a se fazer. Portanto, a desobediência é pecado, é estar indo contra a vontade de Deus para você como filho. Paulo diz que os filhos devem obedecer, mas ele deve também, verso 2, honrar o seu pai e a sua mãe. Essas duas coisas nós filhos, você filho, precisa fazer. Você filho de 0, como o João Ricardo, que nasceu hoje, a você filho de 70, se você tem os seus pais ainda vivos. Porque não é porque a gente cresceu que a gente vai deixar de obedecer os filhos, ou melhor, os pais. Não é porque a gente se tornou adulto, casei, tenho a minha família, eu vou deixar de obedecer a minha mãe e meu pai. Não, eu preciso obedecê-los ainda. E principalmente eu preciso honrá-los. Porque a obediência ela é mais presente numa etapa da nossa vida. Mas depois, numa etapa seguinte, quando a gente já se torna autônomo, aí impera a questão de honrar o pai e a mãe. E Paulo vai mais além, ele diz que honrar o pai e a mãe é um mandamento que tem uma promessa de vida longa sobre a terra, no versículo número 3. Então, meus irmãos, de maneira muito objetiva, o que Paulo está dizendo aqui para nós filhos? Primeiro, os filhos eles são cristãos no Senhor. Paulo está escrevendo aqui a filhos cristãos, filhos que estavam ali na assistência da igreja, aqueles filhos que estavam ali dentro na comunidade cristã. Os filhos cristãos, eles precisam então se sujeitar a Cristo. Os filhos cristãos precisam buscar ser cheios do Espírito Santo. O verso 18 do capítulo 5 vale para você também como filho.
Você precisa, como filho, entender que é a presença de Jesus no seu coração que vai te dar a capacidade da obediência e de honrar os seus pais, e principalmente a sua mãe no dia de hoje. Quando você se torna cristão, você não é liberado das obrigações, muito pelo contrário, você precisa cumprir ainda muito mais as suas obrigações. Antes da sua fé em Cristo, você deve ser um filho dedicado na sua casa e no seu lar. Você, filho, já é um cristão? Você, filho, já entregou o seu coração a Jesus Cristo? Você já se converteu verdadeiramente? Você já é uma nova criatura? Porque é a presença do Espírito em você, através do senhorio de Cristo no seu coração, que vai dar a você a capacidade de obedecer e de honrar os seus pais. Se você é rebelde, se você é desobediente, se você não honra pai e mãe, é sinal de que ainda no seu coração não está a presença de Jesus e o senhorio de Cristo não habita dentro de você. A obediência, ela é correta, diz o apóstolo Paulo. Por que a obediência é correta? Porque Deus enviou primeiro o seu pai e depois Deus enviou você. Se você tivesse nascido primeiro que os seus pais, você não precisava obedecê-los, seriam eles que deveriam obedecer a você. A obediência, ela é correta, ela é justa, meus irmãos, simplesmente por esse princípio. Os pais vieram primeiro, os filhos nasceram dos pais. Nós somos totalmente dependentes dos nossos pais, principalmente quando a gente nasce, mas depois que a gente vai crescendo, a gente se torna arrogante, nós pensamos que somos autossuficientes, em uma certa idade, a gente acha que pode deixar de obedecer o pai e a mãe. Nós sempre devemos obedecê-los, porque Paulo diz que isso é correto. Os seus pais foram colocados no mundo primeiro para criar, para educar e instruir você em sabedoria diante do Senhor. Então você pode espernear, você pode não concordar, você pode se rebelar, você é filho, mas a Bíblia diz que obediência é algo correto a fazer e ponto. Não é um assunto para você discutir ou argumentar, apenas obedecer. Paulo diz que a obediência, ela é ordenada. É uma ordem que vem lá de Êxodo capítulo 20, versículo 12, o mandamento da palavra de Deus. Honrar pai e mãe, obedecer o pai e mãe. E Paulo vai dizer que tem uma promessa embutida nesse mandamento. Honra pai e mãe é uma referência ao livro do Êxodo. Então o apóstolo Paulo pega esse conceito que já está presente na vida, principalmente dos judeus e agora dos cristãos, e está dizendo que a obediência é algo que Deus ordena. E Paulo aplica a ordenança de Êxodo no Novo Testamento. Ele não muda essa ordenança, ele apenas aplica e reforça isso. A justiça da lei, ela revela a santidade de Deus. Então, ao obedecer a lei, nós estamos em obediência a Deus. E o Espírito Santo, ele vai nos capacitar na nossa vida diária, como filhos, para poder cumprir a vontade de Deus. Então, obediência é uma ordem. Ordem a gente cumpre, ordem a gente não argumenta. E Paulo vai dizer que a obediência, ela traz bênção. Ele diz que aquele que obedece o pai e a mãe, aquele que honra o pai e a mãe, ele fala assim, vai ter vida longa sobre a terra. Isso não é, irmãos, algo como assim, enfático e algo seguro e verdadeiro, no sentido de que todo mundo que obedece pai e mãe vai viver mais sobre a terra. Muitos filhos obedientes acabam partindo antes, mas aqui há um princípio. O princípio geral é que se nós como filhos obedecemos os nossos pais, nós temos a chance e a probabilidade de viver mais e viver melhor do que filhos que não obedecem os pais. Aquele filho que se submete à autoridade do pai, que obedece aos seus pais, que honra o seu pai e a sua mãe, ele tem uma probabilidade enorme de ter uma vida longa e de viver bem. E até mesmo aqueles que obedecem, mesmo que morrem mais cedo ou morrem jovens, a vida deles será uma vida de mais qualidade. É só você olhar a sociedade ao seu redor, seus amigos da faculdade, seus colegas na sua rua. É só você ver aqueles filhos que não obedecem, que não honram seus pais. Eles vivem uma vida pior do que a sua.
E com certeza eles vão ter uma vida mais curta do que a sua. A vida longa sobre a terra é a promessa de Deus. Se você quer viver uma vida longa, filho, se você quer ter uma vida abundante, se sujeite aos seus pais, obedeça aos seus pais, honre os seus pais, porque isso é o que você tem que fazer. E há uma segunda promessa: as coisas vão ir bem para você. Se você quer ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada, se você quer ter um bom casamento, uma boa família, uma boa profissão, se você quer ter uma vida tranquila no seu futuro, a chave está na obediência e em honrar os seus pais agora enquanto você é jovem ou mesmo depois que você crescer. É o que a Bíblia está dizendo. Então, se nós obedecermos a palavra, se nós praticarmos a palavra, Deus vai nos abençoar e Ele vai colocar sobre nós essas promessas, porque a desobediência aos pais é uma forma de rebelião contra Deus. Desobediência aos pais não é apenas uma rebelião contra o pai e a mãe, é uma rebelião contra Deus, porque é Deus quem está ordenando, é Deus quem está mandando que nós possamos obedecer e nós possamos honrar os nossos pais. Amém? A obediência e a honra, elas devem nos acompanhar até o último dia das nossas vidas como filhos. A obediência nos primeiros momentos, até a idade aí de adolescência, juventude, casamento. Depois que a gente constrói a nossa família, a gente sai de casa, a gente não vai estar mais ali debaixo do lar do pai e a mãe. A obediência ela já se torna um pouco mais distante, mas aí começa a honra que você tem que prestar aos seus pais. Como é triste, irmãos, ver pais abandonados pelos filhos, pais largados nos asilos, pais que os filhos, depois de adultos, não visitam, não honram, não sustentam, não abençoam. Isso é honrar o pai e a mãe. É você estar lá junto dele sempre que ele precisar, para fazer um pouco por ele, daquilo que ele fez por você durante toda a sua vida. Amém? Se você é adulto, se você já tem uma idade mediana como a minha, depois dos 45, você deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Você deve ali fazer tudo que você puder para que você possa então ser abençoado ainda mais pelo Senhor, se você tem os seus pais ainda vivos. Amém, queridos? Passando para a segunda parte, versículo 4, onde Paulo fala sobre os pais cristãos. Verso 4, Paulo diz assim: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem na disciplina ou com a disciplina e a instrução do Senhor. Os pais cristãos, eles precisam entender, nós como pais, irmãos, precisamos entender que se nós deixarmos os nossos filhos por conta própria, eles se tornarão rebeldes. A rebeldia está intrínseca dentro do nosso coração. Por natureza nós somos rebeldes. Se pegar um filho, uma criança e botar numa ilha deserta, ele vai crescer sozinho e rebelde, porque está nessa natureza. Então, por que Paulo está dizendo que os pais devem instruir, educar, ensinar, disciplinar os seus filhos? Porque é necessário fazer isso. É necessário fazer isso para que eles possam então ser cidadãos melhores. Então, pais, primeira coisa que nós temos que entender: se deixarmos os nossos filhos por conta própria, eles se tornarão rebeldes. Nós precisamos corrigi-los, educá-los, instruí-los dentro da palavra de Deus. A Bíblia registra, irmãos, alguns resultados infelizes da negligência dos pais sobre os seus filhos. Exemplos que podem nos inspirar a não fazer igual a eles e não deixar de discipliná-los, ou de corrigi-los, ou de ensiná-los. Por exemplo, Davi. Davi foi um ótimo rei. Davi foi um ótimo líder, mas ele foi um péssimo pai. Davi tem muitas coisas para se orgulhar da porta de fora da sua casa, mas ele, da porta para dentro da sua casa, ele não tem quase nada para se orgulhar. A tragédia na vida de Davi, da sua família, dos seus filhos, repousam justamente porque ele foi um pai ruim, um péssimo pai, um pai que não pode ser usado como exemplo, principalmente com relação ao Absalão. Ele mimou muito o filho chamado Absalão, e esse filho se rebelou contra ele depois, tentando roubar o próprio trono. O sacerdote Eli, ele não disciplinou seus filhos.
A Bíblia diz que Eli foi negligente na disciplina dos seus filhos. Ele não repreendia os seus filhos quando faziam coisas erradas. E Eli amargou essa dor de não ter disciplinado os seus filhos. Isaac mimou muito Esaú. Lembram de Isaac, Esaú, Jacó? A Rebeca preferia o Jacó, o Isaac preferia o Esaú. Isso se tornou uma grande marca negativa naquela família. Tanto que o Jacó teve que fugir porque o Esaú queria matá-lo. Porque Jacó mimou o Esaú, a Rebeca o Isaac, e isso gerou uma grande confusão. Ainda bem que na nossa casa nós não temos filhos preferidos. Amém, queridos? Amém, pais? Você tem filho preferido na sua casa? Não, né? A gente ama eles da mesma forma, mas de forma e de maneira diferente. Amamos todos, mas de maneiras diferentes. Não temos os preferidos. E se tivermos os preferidos, precisamos corrigir, porque isso é um erro que a gente pode cometer. Jacó tinha José como filho favorito. O Jacózinho era criado em berço de ouro pelo pai Jacó. Isso gerou no coração dos outros 10 irmãos uma certa empatia para com o Jacó. Tanto que venderam ele, o José, venderam ele para o Egito, queriam matá-lo. Boa parte dessa animosidade entre os irmãos de José foi culpa de Jacó, que tratava o Jacó de maneira melhor. Uma túnica colorida para o Jacózinho. Então o Jacózinho sempre ali protegido pelo pai. Os outros filhos foram tendo raiva no coração. Tanto que tentaram matar, não mataram, venderam, e ele foi parar no Egito. Então, meus irmãos, Paulo diz que nós como pais temos várias responsabilidades. Primeira delas, não devem provocar os filhos a ira. Portanto, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. É difícil talvez a gente entender o que Paulo está querendo dizer com relação a isso. Mas o que Paulo está querendo falar aqui, irmãos, é que provocar a ira não é a melhor forma de educar os filhos, mas a melhor forma de educar os filhos é animá-los. Provocar a ira dos filhos é contrário a animá-los. Nós temos que lançar palavras de afirmação, palavras de bênção, palavras de vitória sobre a vida dos nossos filhos. Os pais provocam e desanimam os filhos quando dizem uma coisa e fazem outra. Assim a gente confunde a cabeça dos nossos filhos. O filho não pode fazer isso. Aí o filho vê o pai fazendo. Sempre criticando os filhos e nunca elogiando. É uma forma de irritar os filhos. Sendo incoerente e injusto na disciplina. Às vezes pega muito pesado por coisas pequenas que os filhos fizeram. Mostrando favoritismo dentro de casa. Fazendo promessa e não cumprindo a promessa. É assim que a gente irrita os filhos, deixando de levar a sério os seus problemas e achar que tudo é besteira, tudo é bobagem, tudo não tem nada a ver. A gente agindo assim, não dando importância para aquilo que eles sentem, para aquilo que estão pensando, é uma forma de irritá-los e de não criá-los debaixo da autoridade de Deus. Pais cristãos precisam da plenitude do Espírito para se mostrarem sensíveis às necessidades e aos problemas dos seus filhos. Você sabe, pai, das necessidades, dos problemas, das angústias do seu filho? O seu filho procura você, mãe, você, pai, para falar com você, para abrir o seu coração. Você foi a primeira pessoa a saber que o seu filho estava apaixonado por alguém, ou estava namorando alguém? São algumas questões para a gente refletir, porque nós temos que ter a amizade dos nossos filhos, nós temos que ter o coração dos nossos filhos. Nós devemos ser, irmãos, os melhores amigos dos nossos filhos. Os nossos filhos não devem querer esconder as coisas de nós, pelo contrário, eles devem ter prazer e alegria em compartilhar as coisas conosco. Mas por que eles não fazem muitas vezes? Porque às vezes nós pais não mostramos ou não permitimos esse ambiente favorável para que eles tenham essa confiança. Provocar a ira dos filhos é isso, é não dar a eles, não afirmar neles essa capacidade que eles possam ter de encontrar em nós amigos que eles possam abrir os seus corações. Paulo fala que eles devem ser nutridos.
A palavra criar que Paulo usa aqui é o mesmo que alimentar, lá de Efésios capítulo 5, 29, quando Paulo fala assim, ninguém odeia o seu próprio corpo, mas alimenta e cuida dele. Paulo diz, pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos, ensinem, instruam, alimentam, desenvolvam o potencial, né, dos seus filhos. Da mesma forma que o marido cristão nutre a esposa, os filhos cristãos também são nutridos pelos seus pais, animados a caminhar no Senhor. Não basta cuidar dos filhos fisicamente, nós devemos ser alimento emocional e dar alimento espiritual também para os nossos filhos. Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os nossos filhos, eles têm que crescer num ambiente saudável. A nutrição aqui, o alimento aqui, a instrução, a educação é em todos os sentidos, emocional, espiritual, física principalmente. Isso gera crescimento equilibrado, intelectual, físico, espiritual e social. Muitas vezes nós, como pais cristãos, temos a tendência de enfatizar somente a questão espiritual. Ir para a igreja, estar na igreja, buscar a Jesus, ler a Bíblia, orar. A gente enfatiza muito essa questão espiritual, e às vezes a gente pode negligenciar o aspecto social, o aspecto emocional, essas questões intelectuais. Então nós, como pais, temos que olhar para todas as áreas dos nossos filhos. A questão espiritual é importante, sim. Criá-los na doutrina do Senhor é importante, é uma grande vitória hoje em dia, mas os filhos têm outras necessidades que nós, como pais, temos que estar atentos também sobre elas. Deus nos incumbiu, como pais, de ensinar os nossos filhos os valores essenciais para o seu crescimento. Paulo diz que os filhos, eles devem ser também disciplinados. Os filhos devem ser disciplinados, de modo a não irritá-los, mas eduquem eles, criem eles, alimentem eles com a disciplina do Senhor. A melhor maneira, irmãos, de criar filhos é criá-los na igreja. Criar da ideia de aprendizado por meio da disciplina. Hebreus 12 fala que nós, como pais, devemos corrigir os nossos filhos. Como Deus, nosso Pai, nos corrige porque Ele nos ama, nós também, como pais, devemos corrigir. Essa é a ideia do criar. Criar tem todo esse conceito da correção, da instrução, do amor e das necessidades. A disciplina é um princípio fundamental na vida de uma pessoa, e a disciplina é também uma demonstração de amor. Pai que não disciplina filho, não ama esse filho como deveria amar, porque a disciplina é também uma expressão de amor. Se Deus, como Pai nosso, nos ama e Ele nos disciplina, nós também devemos, através do amor, exercer disciplina na vida dos nossos filhos, porque a disciplina sem amor, pais, uma disciplina com raiva, uma disciplina, que a gente faz sem a instrução da palavra do Senhor, é uma disciplina que vai ferir a alma, vai ferir o coração, vai ferir talvez o corpo do filho, e não vai trazer o efeito que a gente gostaria. Tem pais que são bravos, que são enérgicos, que deixam de castigo, que pegam a vara e que fazem tudo na disciplina ali, na correção. Mas não adianta. Não adianta por quê? Porque está faltando alguma coisa além dessa correção, dessa opressão, e muitas vezes isso acaba trazendo até um efeito negativo. Por isso a disciplina em amor, ela é justa, ela tem que ser coerente, ela é aplicada com amor, ela dá segurança para a criança. A disciplina em amor é como que um muro de proteção para que essa criança não se perca. É um muro de proteção para que ela não seja afetada ou atingida pelas coisas do mundo. A disciplina em amor é algo que a gente exerce para proteger os nossos filhos. Se você ama os seus filhos, se você quer protegê-los, você precisa, como pai, exercer essa disciplina saudável sobre a vida deles. Os pais devem instruir os seus filhos e incentivá-los. Esse é o significado do termo admoestação ou instrução, que vem do Senhor. Pais, nós precisamos educar os nossos filhos. O pai e a mãe, eles precisam instruir esses filhos, não apenas
né, com palavras, como nós vemos no livro de Provérbios, mas como nós já mencionamos, com exemplo. Mesmo que eles não nos ouçam, nós precisamos instruí-los com a palavra de Deus. Mesmo que a gente está falando e eles estão fazendo tudo ao contrário, vamos continuar ensinando a palavra de Deus. Mesmo que a gente ensine uma coisa e eles façam outra diferente, não vamos deixar de instruí-los na palavra de Deus e incentivá-los, porque um dia Deus vai mover o coração deles. Um dia Deus vai abrir o entendimento deles, e nós precisamos, como pais, dar essa instrução, essa incentivação, essa admoestação, para que eles então possam ser filhos saudáveis e assim educados. O lar é o lugar onde as crianças devem aprender sobre o Senhor e a vida cristã. Quando Paulo diz assim, criar e instruir na disciplina que vem do Senhor, na instrução do Senhor, significa, meus irmãos, que o lar é o primeiro lugar onde os filhos precisam ser educados nas questões do Senhor. Nós, como famílias, não podemos transmitir essa responsabilidade nem para a escola, nem para a igreja ou para qualquer outra pessoa. Nós, como pais, temos a responsabilidade de dar a instrução para os nossos filhos. Não é a escola bíblica dominical, não é o culto infantil que vai ensinar sobre Deus para os nossos filhos. Somos nós que precisamos fazer isso sobre suas vidas. Os nossos filhos vão aprender educação, bons costumes, obedecer os mais velhos, prestar respeito e reverência. Não é na escola, é dentro do nosso lar. Se dentro do nosso lar os nossos filhos não são obedientes, não são reverentes, se dentro das nossas casas os filhos eles são rebeldes, não vai ser lá na sociedade que eles vão ser instruídos. Temos aqui na igreja muitos irmãos que trabalham nas escolas, e é patente uma criança que vem de um lar estruturado e um lar desestruturado. A gente percebe essa diferença de maneira gritante, porque há uma grande diferença no comportamento e na atitude desses filhos. Então é uma grande tarefa para nós como pais, educar, instruir os nossos filhos conforme a palavra de Deus está dizendo. Não irritá-los, mas motivá-los, incentivá-los, criá-los na disciplina e na instrução que vem da palavra do Senhor. É um grande desafio para nós como pais, é um grande desafio para você como mãe, hoje no Dia das Mães, ser essa mãe que ensina seus filhos conforme a palavra de Deus. Amém, queridos? Só para finalizar, para não deixar passar em branco, Paulo finaliza falando de escravos e senhores cristãos. Então Paulo fala que o servo cristão, o escravo cristão, ele tem que entender que ele está servindo a Cristo através do serviço ao seu Senhor. Naquele contexto que Paulo escreve, haviam famílias, onde ele fala aqui de pais e filhos, mas dentro desses lares, dentro dessas famílias, haviam escravos. Então o escravo era quase como que um membro da família também. Por isso que ele trata desse tema nessa abordagem aqui familiar. E o que acontece quando um escravo naquela época se convertia? Ele tinha a tendência muitas vezes de se rebelar contra o seu senhor, principalmente se o senhor não era cristão. Mas Paulo está dizendo assim, se você se converteu a Jesus Cristo, você precisa entender que você está servindo a Cristo através do serviço do seu Senhor. Você precisa fazer o seu trabalho de boa vontade, fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho honesto, um trabalho dedicado à vontade de Deus. E Paulo diz que ao fazer isso, Deus vai recompensá-los. Como que a gente aplica isso, meus irmãos? Nessa relação profissional. Você que é empregado, você que é funcionário, você que trabalha para alguém. Muitas vezes é difícil aguentar o patrão, aguentar as cobranças e todo aquele contexto de questão profissional, mas nós precisamos entender que ao servir na empresa que eu trabalho, no setor que eu trabalho, ao trabalhar bem é como se eu estou fazendo para Cristo. A gente não faz para o patrão ou para a empresa, nós fazemos como se fosse para Cristo. E um bom trabalho, um trabalho honesto, um trabalho justo é uma boa forma de testemunho. O empregado cristão que servia a um patrão não cristão, ele dava testemunho da sua fé em Jesus através de um trabalho justo. Porque se aquele escravo, ele agisse de maneira equivocada, se ele, por exemplo, roubasse algo do seu patrão, que testemunho ele estaria dando de cristão? E a Bíblia traz recompensa para quem assim faz. Então, se você é funcionário, se você trabalha para alguém, você precisa entender esses três princípios.
Encare o seu trabalho como uma forma de serviço a Cristo. Faça um trabalho bem feito, porque é a vontade de Deus. E Deus vai te dar recompensa. Você vai crescer, você vai prosperar, porque é promessa de Deus. Amém? Agora, se você está do lado oposto, se você é um senhor cristão, se você tem funcionários, se você tem uma empresa, Paulo dá alguns conselhos aqui, de maneira muito objetiva. Primeiro, você deve se preocupar com o bem-estar dos seus funcionários. Deve se preocupar com o bem-estar deles, tanto o bem-estar no ambiente de trabalho, quanto o bem-estar deles como pessoas, como cidadãos, né? O patrão deve olhar para esse bem-estar dos seus funcionários, porque um funcionário que se sente bem, que está feliz, que está contente, ele vai produzir mais, ele vai render mais, ele vai abençoar mais a sua empresa. Então nós, ou você como dono de uma empresa, você que tem funcionários, se preocupe com o bem-estar deles, promova situações, momentos para que eles possam estar bem, para que eles estejam bem como pessoas nas suas famílias e outras áreas. Segundo, você não deve ameaçá-los, porque a ameaça não é a melhor forma de ter produtividade. A motivação funciona melhor para que eles produzam mais. Então o patrão que ameaça os empregados, que fica ali, se você não cumprir a meta, eu vou te demitir, eu vou cortar teu não sei o que, não é a melhor forma de que o funcionário vai produzir. Quando ele é motivado, quando ele é incentivado, isso é melhor do que a questão da ameaça. Terceiro, você como senhor deve se sujeitar ao seu senhor. Se você for um patrão convertido, você vai ser um patrão justo, você vai tratar bem os seus funcionários, você vai ser honesto com eles e a sua empresa vai prosperar. Então, deve também se sujeitar ao senhorio de Cristo. Assim como o esposo debaixo do senhorio de Cristo ama a sua esposa, a esposa debaixo do senhorio vai se submeter ao esposo, filho debaixo do senhorio de Cristo vai honrar pai e mãe, pai debaixo do senhorio de Cristo vai tratar os seus filhos na disciplina do Senhor, empregados debaixo do senhorio de Cristo vão ser eficientes e patrões debaixo do senhorio de Cristo vão ser também abençoados. E último, não deve ter favoritismo, não deve fazer acepção de pessoas, deve tratar todos os funcionários da mesma forma, não deve privilegiar a um e omitir ao outro, porque isso também não é justo e honesto para fazer. Irmãos, para a gente finalizar, que o nosso tempo já avançou, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, e se nós formos alegres, agradecidos, submissos, nós vamos desfrutar de harmonia nos relacionamentos, e nós vamos viver melhor, nós vamos trabalhar melhor, nós vamos ser mais felizes. Amém? Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter mais facilidade para trabalhar, para testemunhar as pessoas incrédulas. Nós, cheios do Espírito Santo, vamos saber lidar melhor com quem discorda das nossas opiniões e das nossas posições. O fruto do Espírito é o amor, é o elemento de coesão mais poderoso que existe no mundo. O amor é o elo de todas as coisas. E não podemos deixar de falar que hoje é o dia das mães. E você, filho, não deve considerar a obediência e a honra como um presente que você vai dar a ela. Mãe, hoje é o seu dia, então vou te dar como presente a minha obediência. Eu vou honrar você como um presente para você. Honrar a mãe, obedecer a mãe não deve ser um presente, mas deve ser uma dívida que você tem com ela perante Deus pelo resto da sua vida. Então obedecer não é dar presente, obedecer é aquilo que a gente deve fazer, é mais do que a nossa obrigação, é o que ela espera de nós. A você, mamãe, e aos pais também, não devem chantagear os filhos, suprimindo a disciplina em troca de obediência e honra. Se eles não forem ensinados a obedecer, não haverá moeda de troca suficiente. Não vou te corrigir, não vou fazer isso se você fizer isso. A correção pela chantagem nunca funciona, porque vai ser um ciclo interminável de chantagem para que ele possa então de alguma forma obedecer. A obediência ela é algo peritória, não pode ser trocada por outra coisa. E muitas vezes nós pais, nós suprimimos a disciplina, nós suprimimos a educação em forma de chantagem.
Empregados devem trabalhar para os patrões como se trabalhassem para Jesus. Amém? Se a gente fizer isso, a gente vai prosperar. E patrões devem tratar os seus empregados como tratariam a Cristo se ele fosse o seu empregado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Jesus, nós temos um grande desafio diante de nós como famílias, principalmente famílias cristãs. Desafio, Pai, de cumprir a sua palavra. Aquilo que o apóstolo Paulo pontua aqui na carta aos Efésios. Nos dê graça, nos dê sabedoria e principalmente nos enche do Espírito Santo para que a gente possa cumprir o nosso papel dentro do nosso lar. Como pais cristãos, como filhos cristãos, como senhores e como servos cristãos. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus?